Gente, eu vou gravar o vídeo daqui mesmo, tô com preguiça. Oi, eu vou falar sobre o esôfago agora, patologias, cânceres do esôfago em si. Primeiro a gente sabe que o epitélio do esôfago, ele é um epitélio estratificado, escamoso, não queratinizado. E esse epitélio dele é o alvo para que haja uma lesão, para que haja o surgimento de um câncer ali. Tanto que vocês vão ver que a gente tem primeiro o esôfago de Barré, que é uma tipo de neoplasia. Neoplasia não, é um tipo, perdão, de metaplasia, que você vai ter a substituição desse epitélio estratificado escamoso não queratinizado por um epitélio semelhante ao do estômago, que vai ser predisposto a desenvolver um câncer aí. E é uma coisa que a gente tem que saber também, que de acordo com a localização do câncer no esôfago, você vai ter um tipo de câncer. Então, o epitélio a gente já sabe que é o epitélio escamoso não queratinizado. E a anatomia do esôfago é que o esôfago tem, é como se fosse um tubo assim. A gente tem o esfíncter esofágico superior, o esfíncter esofágico inferior. E meio que vamos dividir assim, não exatamente no meio. Por quê? O primeiro terço do esôfago... Como que é? Peraí. É porque o esôfago ele vai ter o terço proximal, medial e terço distal, né? O terço proximal e o medial, os dois juntos, eu acho que é os primeiros um terço ou dois terços. Eu não me recordo agora. Eu acho que tem aqui. É dois terços proximais e medial e um terço distal, né? Então, o terço proximal e medial, que é a parte 2/3 lá, está mais associado ao carcinoma escamoso. Lembrando que o carcinoma é um tipo de câncer maligno que vem do tecido epitelial. E o terço distal é onde você vai predominar o adenocarcinoma, que está associado ao refluxo ou se não ao esôfago de Barré. E lembrando que adenocarcinoma é um tipo de câncer maligno provenientes de glândulas parecidas com do epitélio, assim, né? Porque, enfim, eu expliquei sobre isso lá no outro vídeo de neoplasia 1 e neoplasia 2. Então, a gente sabe que o epitélio do esôfago é o escamoso, não queratinizado. A gente sabe que o terço proximal e medial está mais provável ter o desenvolvimento de um carcinoma. E o terço distal está mais provável ter o acometimento de um adenocarcinoma. Aí, como que você faz para saber a natureza dessas amostras? Você vai fazer uma biópsia endoscópica, que vai mostra geralmente amostras ínfimas, né? Amostras pequenas desse esôfago em si. Fragmentos de imunohistoquímica não, como que é o nome? Coloração histoquímica, histoimune, eu não lembro, mas tu faz o exame lá pela coloração, né? Que você vai cortar em lâminas assim, você consegue saber a coloração e tudo mais. E quando indicado a imunohistoquímica, ela é crucial para você identificar quando você está com dúvida daquele tipo de... qual que é aquele tipo de câncer, da onde ele se originou e tudo mais, né? Quando a gente pega esse pedaço para biópsia e tudo mais e leva lá para o patologista, é importante que você descreva o local de ação, o local da lesão, sendo o terço distal ou proximal, ou medial, né? O quadro clínico do paciente, qual que ele apresenta, que eu vou falar mais pra frente, quais são os sinais e sintomas. Se há suspeita de metástase, se é um tumor primário, se é um tumor secundário, quais são os possíveis tratamentos prévios, sabe? Então, você tem que descrever isso. Sinais e sintomas importantes: emagrecimento. O paciente ele vai apresentar uma disfagia, o paciente ele não consegue se alimentar, e justamente por ele não conseguir se alimentar com alimentos sólidos, apenas líquidos, ele vai ter essa perda de peso.
Hematêmese, que é vômito com sangue, sensação de obstrução que ele vai sentir, dor epigástrica. Lembrando que o abdômen ele é dividido em regiões, né? A dor epigástrica seria mais ou menos aqui perto da umbilical mais para cima, assim, né? Refluxo de longa data. E uma observação que quando o paciente apresenta esse refluxo, a parte mais acometida é o terço distal, né? Então ele é mais suscetível a você ter um refluxo, não é obstrutivo, o refluxo nervoso. Eu não lembro exatamente a palavra, mas é mais provável o refluxo acometer aquela área ali, sabe? Esses sinais, eles são importantes porque eles vão guiar a endoscopia pra gente e vai justamente demonstrar pra gente se a gente, o tipo de malignidade, né? Se a gente deve suspeitar se tem uma malignidade. Esofagites. Esofagites, uma inflamação do estômago. Do estômago não, do esôfago. Causas: álcool, tabagismo, doença, aí ó, que entra, doença de refluxo gastroesofágico, ingestão de líquidos muito quentes, agentes irritantes. Tudo isso pode causar uma esofagite. Ana Clara, por que você está falando da esofagite? É porque, gente, a esofagite, se você não tratar dela, ela pode evoluir para se não me engano, para um esôfago de Barré e este evoluir para um câncer de esôfago. Então, esofagites, uma inflamação no esôfago, uma infecção assim, uma inflamação, não é infecção. Causadas por álcool, tabagismo, DRGE, doença do refluxo gastroesofágico, ingestão de líquidos muito quentes, agentes irritantes, tipo medicamentos e tudo mais, etc. A esofagite de refluxo é um tipo de condição, de doença, em que pode haver uma transição para metaplasia intestinal, que é justamente esse esôfago de Barré e tudo mais. Então, se você tem um refluxo constante, se você tem essa doença do refluxo gastroesofágico crônico, que se for constante assim, pode ter uma transição da metaplasia do esôfago para metaplasia para um tecido semelhante ao do intestino. Aí você vai ter justamente o esôfago de Barré. Aí, eu não vou falar a definição do esôfago de Barré, porque eu acabei de explicar sobre ele. Só que você vai ter o epitélio do esôfago, é o estratificado, escamoso, não queratinizado. Do estômago é o epitélio colunar especializado, tá? E a consequência, se esôfago de Barré, é a consequência da doença do refluxo gastroesofágico, se for crônico, assim, né? Quais são as consequências de você ter um esôfago de Barré? Primeiro, a mucosa sua ela vai se atrofiar. Lembrando que a atrofia é quando você tem o perda do volume da célula e ela vai perder praticamente a sua função. Então, a mucosa do teu esôfago vai se atrofiar. Se ela se atrofia, vai ter um maior risco de você desenvolver uma displasia. Lembrando que displasia é um crescimento descontrolado de novas células, né? Que se você não tratar, vai evoluir para um câncer, né? A displasia é uma lesão pré-neoplásica, sabe? Aí, se você não tratar, vai evoluir para um adenocarcinoma esofágico. Lembrando que, novamente, adenocarcinoma vem de glândulas, né? É o epitélio das glândulas e tudo mais. Aí, para isso, você vai ter que ter uma constante vigilância endoscópica, fazendo lá constantemente uma endoscopia, tem identificação histológica da displasia e tudo mais. Quais são os tipos de neoplasia do esôfago? Carcinoma de células escamosas, adenocarcinoma carcinoma de células escamosas. 90%, aproximadamente 90% dos casos clássicos, tá? Mais comuns em homens maiores de 50 anos de idade. Topografia medial e proximal, novamente, né? Se for um adenocarcinoma, a parte é o terço distal
do esôfago. O adenocarcinoma esofágico está fortemente associado à doença de refluxo gastroesofágico e ao esôfago de Barré, porque se você não for tratando assim, vai desenvolver, por último, o adenocarcinoma esofágico. Fatores que estão ligados a isso: álcool, tabaco e o HPV, gente. O HPV está fortemente associado a alguns carcinomas escamosos. Outra coisa que vai influenciar nos fatores de risco, né, é a obesidade, esofagite crônica, né, com displasias e tudo mais. Carcinogênese: esôfago normal, tem uma lesão, vamos supor que você tem uma esofagite crônica. Você vai ter uma metaplasia, substituição do epitélio, então vamos supor que tu tem um esôfago de Barré aí, vai ter uma neoplasia, um carcinoma in situ, que é aquele que é uma lesão pré-neoplásica também, já é uma neoplasia, já é um câncer, mas aqui você não houve ainda invasão de tecidos subjacentes, né, vamos dizer assim. Então, tu tem um esôfago normal, tu vai ter uma lesão, uma esofagite crônica, vai ter uma metaplasia, substituição do epitélio lá, que pode evoluir para um adenocarcinoma, pode evoluir para um carcinoma in situ, e se não for tratado, vai se tornar um carcinoma invasor, que vai acontecer a nossa metástase. Isso para um carcinoma normal, né? Lembrando que o carcinoma ele vai acontecer no terço proximal e medial do esôfago. Agora, para o adenocarcinoma, tu vai ter já um refluxo crônico, vai ter a doença do refluxo gastroesofágico, que vai ter uma metaplasia para o esôfago de Barré, e vai ter uma displasia, né, obviamente, e depois surgiu o adenocarcinoma. E patologias do esôfago, gente, é isso, é bem curtinho. Na verdade, tem uma parte que eu tô esquecendo de falar, é que qual que é o prognóstico e o diagnóstico? O diagnóstico, o nome já fala, né? Se for um adenocarcinoma ou carcinoma, o prognóstico eu considero um prognóstico ruim, porque poucas pessoas que possuem esse tipo de câncer vão sobreviver acima de 5 anos. Então, após 5 anos, ou melhor, né, com esse tipo de câncer. Então, eu considero isso um prognóstico muito ruim, sabe? E vai depender, o prognóstico também vai depender da evolução da pessoa, da profundidade que tem esse tipo de câncer, se tem metástase ou não, se tem linfonodais, se tem alguma comorbidade, sabe? Então não é um prognóstico muito bom, não. Pelo menos eu considero. E é isso. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou tem meu WhatsApp. Me manda mensagem que eu vou responder e ajudar vocês. Um beijo.